eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, os nossos avisos, porque é tão importante a gente fazer parte, e o que nós queremos realmente é que você faça parte. Que você não seja apenas um espectador, né, aos domingos de vir sentar, mas que você realmente seja família conosco. Que você realmente faça parte. Onde tivemos nosso ADN, mais uns irmãos realmente aí que falamos, seja bem-vindo à família, e você também. A gente gostaria que você faça parte. Então, abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Fala assim: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, Deus, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua fidelidade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós nessa manhã. E que realmente, Senhor, nós possamos, Deus, estar com o coração aberto, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para falar sobre nós. Que realmente, Senhor, cada coração, Deus, esteja aqui, Deus, aberto, que seja, Senhor, um terreno, Senhor, bom, para receber, Deus, a Tua semente, para receber a Tua palavra, e que realmente, Senhor, nós possamos sair daqui transformados, Deus. Deus, renovados, Deus, pela Tua palavra, e assim, Deus, mudando, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, realmente ser cópias de Jesus aqui nessa terra, Pai, que foi o nosso exemplo maior. Por isso, Deus, nós nos colocamos, Deus, debaixo da Tua mão agora, Pai. Que toda mente, Senhor, agora, Deus, esteja cativa apenas, Senhor, a Tua palavra. Que nada, Deus, venha nos distrair nessa manhã, para que possamos receber da Tua porção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero realmente falar que a família, como eu disse, ela não é apenas uma convenção social ou um contrato apenas civil, ela é realmente um projeto divino. E por ser o projeto primário do Criador, ela é o principal alvo de ataques, né, malignos realmente, de ataques, para que esse projeto ele caia por terra. E infelizmente a família, muitas vezes ela tem sido negligenciada por nós mesmos, cristãos. Né? Você que estava aqui sexta-feira no culto de casais, quantos estavam aqui sexta-feira no culto de casais? Bastante gente. Desculpa se eu repetir alguma coisa, né? Mas é sempre bom ouvir. E então, realmente, eu falei aqui até no culto de casais e vou repetir. A família, ela não começa quando nós temos filhos, mas ela começa quando nós dizemos sim um para o outro. Então, ali a família realmente começa, né? E é um pacto de aliança e não um contrato de convivência. Então, muitas vezes no decorrer da nossa vida, assim, talvez hoje você esteja aqui sem um cônjuge do lado, talvez você seja uma mãe solo, ou um pai também, mas nós devemos entender que mesmo assim a família é um projeto de Deus. E eu acho tão bonita a história, né? Esqueci o nome da mãe, do pastor Tel Hayashi, que eles comentam que assim, quando o pai não estava lá, a mãe continuava colocando mais um lugar na mesa. E eles perguntavam, para quem é esse lugar, se o pai já não está aqui? Ela falava assim, não, mas esse lugar é para Jesus Cristo. Então, nós devemos saber que quando nós não temos uma figura na família, o Senhor está ali. Amém? Então, quando nós falamos de família, às vezes você pode olhar e falar assim, mas eu não tenho essa família perfeita. Não, mas você tem um Deus com você. Você tem Jesus com você. E Ele supre toda e qualquer falta. Amém? Então, a gente realmente precisa entender que a família é um lugar espiritual.
Nós precisamos entender que a casa da nossa porta, quando nós fechamos ali e entramos para dentro da nossa casa, não é meramente, porque nós vivemos aqui, não, é algo espiritual. Porque nós vemos realmente na Escritura que foi o Senhor que criou essa instituição. E nós realmente não podemos permitir que o mundo à nossa volta, as convenções aí do mundo, que moldem a nossa casa. Nós realmente precisamos entender que o que precisa moldar o nosso lar, a nossa casa, é a palavra de Deus. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre a família ser um lugar de intencionalidade. A família realmente ela precisa ser um lugar intencional. Porque nós precisamos saber que tudo que nós construirmos aqui hoje vai ser o legado que nós deixaremos, tudo que nós construímos aqui hoje é o que nós queremos e desejamos para o nosso futuro. E sabe, tem uma coisa que nós precisamos romper, que é com uma mentalidade parasita na família. É uma mentalidade realmente que nós precisamos destruir. E nessa manhã eu quero falar sobre alguns parasitas que nós temos dentro da nossa família. Mas antes, então, eu gostaria que vocês lessem comigo Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. Provérbios 30, 15 e 16. Que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta da água e o fogo que nunca diz basta. Eu não sei quantos lembram, nas nossas aulas de ciências, biologia, quando nós estudamos sobre o sanguessuga, sobre os parasitas, como eles servem apenas para sugar. Então, realmente, a gente entende aqui que o parasita, ele só pensa em si. Como nós lemos ali, dá. Um parasita, ele nunca está satisfeito, Ele sempre quer mais, ele quer ali a sanguessuga, quer mais sangue e tal. Então, realmente, a gente vê isso. No contexto familiar, a gente realmente precisa mudar nossa mente, porque muitas vezes nós entramos dentro do nosso contexto familiar e somos aquela pessoa que só quer. Só me dá. Eu quero, isso daqui não está bom para mim, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu acho que tem que ser, E realmente é aquele que só suga recursos, o parasita dentro da família. É aqueles que só suga e realmente nunca está satisfeito, Mas não dá o seu tempo, o seu afeto. Então, nós realmente precisamos entender que na família, nós precisamos romper com essa mentalidade parasita do egoísmo. Quando nós realmente entramos ali, a gente vê que a gente precisa mudar. Talvez você, assim como eu, você fale assim, mas, nossa, perto da família que eu tive, eu já estou bem melhor. Eu já estou, assim, olha, bem melhor do que aquilo que eu já vivi, do que aquilo que eu acompanhei dentro de casa. Mas, se nós olharmos para os princípios da palavra de Deus, se nós olharmos realmente para aquilo que o Senhor tem para nós enquanto família, a gente vai ver que a gente precisa melhorar. Porque todos nós temos espaço para melhorar. Eu costumo falar que se nós fôssemos perfeitos e santos, nós nem estaríamos andando nessa terra, não é? Mas nós já estaríamos lá no céu, junto com Jesus. Mas então realmente nós precisamos entender que precisamos realmente mudar a nossa lente. E talvez aquilo que você teve como espelho dentro da sua casa, na sua infância, na sua juventude, hoje você não deva ter aquilo como espelho, mas sim o que a palavra diz. E sabe, nós muitas vezes podemos pensar
como eu falei aqui, mas eu já sou tão melhor, a minha família é tão melhor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos romper com as coisas que nós trazemos do nosso passado, as más. As boas a gente leva, as más. Muitas vezes coisas assim que nos perseguem, daquilo que os nossos familiares viveram. A gente realmente precisa entender que na palavra de Deus e perante o Senhor, Ele é poderoso para quebrar toda a maldição. Eu vim de uma família onde as mulheres são muito fortes. O nosso sobrenome é Bar, e o meu pai e os meus tios falavam assim, hoje as barbaridades estão reunidas. Eles falavam assim. Porque realmente assim, são mulheres fortes, mulheres ali que passaram uma... Eu falo para minha mãe que se ela escrevesse um livro, se tornaria um best-seller, porque elas realmente tiveram tantas dificuldades na infância. E elas sempre exerceram realmente esse dom matriarcal, muito assim acentuado na família. E então, quando eu me converti, entrei para a igreja e aprendendo aquilo que o Senhor vai trazendo, eu percebi e compreendi desde muito cedo que o meu lugar seria de submissão ao meu marido, ou seja, estar debaixo da missão do meu marido. E trazendo isso para a minha vida, e eu sabia aqui na minha mente que isso deveria ser verdade, mas quando casamos, muitas vezes eu quis me levantar e mandar dentro da minha casa. Então, mas isso porque era algo assim que era intrínseco. E eu fui muitas vezes confrontada com palavras. E eu acredito com que o passar dos anos, e eu também me arrependendo, e falando, Senhor, me ajuda, né, a colocar o meu marido nesse lugar. Creio que eu melhorei. Melhorei? Melhorei. Então, a gente realmente precisa entender que a nossa régua não pode ser a régua do outro, nem a régua dos nossos pais. A gente precisa realmente perceber que Deus tem o poder de nos mudar, de quebrar a maldição, de quebrar aquele lar cheio de contendas, de quebrar um lar que traz na sua história da familiar divórcios, alcoolismo, tantas outras coisas. E nós precisamos romper isso no nome de Jesus e entender que o nosso foco, a nossa régua, tem que ir para a Escritura. Nós temos que ler a palavra e ver os princípios que Ele nos deixou. E para isso, nós precisamos viver o que está escrito lá em Romanos 12, 2. Você pode me acompanhar se você quiser. Mas está escrito, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus e agradável vontade de Deus. Semana passada, o pastor Célio pregou aqui sobre a bênção da família. E muitas vezes, a gente pode olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa e falar, mas por que eu não vivo isso? Por que eu não consigo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque é isso que Ele tem para nós. Então, muitas vezes a gente precisa ver, e aqui antes fala, não vos conformeis com esse século, mas transformar a vossa mente, ou seja, não se amolde aos moldes desse mundo, não queira viver o que a sociedade aí fora fala, não queira ser tudo aquilo que a internet diz que você precisa ser, que você precisa dar conta, mas vá realmente ali para a palavra. E realmente mude a sua mentalidade de que você não deve querer ser a pessoa mais importante de dentro da sua casa. Mude realmente o teu foco de que realmente você deve ser aquela pessoa que faça os outros se sentirem especiais, aqueles que estão à sua volta.
É tão bom quando nós vamos visitar alguém, ou quando nós chegamos a conversar com alguém e a pessoa te dá atenção. E ela olha para você e escuta a tua história. Quando nós vamos atingindo uma certa idade, né? Quando a gente vai chegando assim já, e os anos vão passando, e a gente acaba se tornando repetitivos. A gente acaba contando histórias, e aí, às vezes você fala para a pessoa, e aí às vezes você fala assim, eu já contei essa história, né, para você. Aí algumas falam, sim, e a outra, mas não tem problema, você pode continuar a falar. A minha mãe já está nesse lugar. E aí, às vezes, eu estou com ela aqui no telefone e eu falo assim, meu Deus, deixa eu ativar aqui o meu modo empático. Meu modo empático, porque na verdade eu também vou chegar lá se já não estou chegando. E aí nós precisamos então fazer com que a outra pessoa se sinta especial. É tão bom quando nós sentamos com alguém, aquela pessoa para de fazer tudo o que está fazendo para olhar nos teus olhos e dizer assim, eu estou aqui para te escutar. Ou quando uma pessoa te recebe na casa com um bolo, com uma mesa linda, nós nos sentimos especiais, sim ou não? Então, realmente, assim, nós precisamos mudar, sabe, essa nossa mente egoística de ser, de que tudo gira ao nosso redor, principalmente nós, mulheres, que a gente quer ter o controle de tudo, e tudo tem que estar perfeito. Mas a gente tem que saber que o nosso papel aqui, dentro da família, tanto o homem, a mulher, os filhos, quando eu falo família, eu englobo todo mundo. Nós temos que perceber que nós precisamos amar uns aos outros, servir e fazer com que as pessoas que moram conosco se sintam especiais. Para que nós possamos um dia chegar e falar assim, a minha casa é um lugar de descanso. A minha casa é um lugar de delícia, onde eu chego, onde eu estou bem, eu sou bem-vindo, eu sou bem recebido, onde está tudo preparado, um ambiente, né, para realmente nós gostarmos de estar ali. Os meus filhos, eles vieram, né, final de semana passado, e um deles falou assim para mim, mãe, muito obrigada. E eu falei assim, obrigada por quê, né? Ele, obrigada por você ter preparado a casa para nos receber. E aquilo assim é uma coisinha de nada, mas o meu coração ficou tão quentinho, porque assim, eu não fiz nada demais, eu não fiz o que sempre faço, e coloquei ali o cheirosinho no quarto deles, um cheirinho, né, e tal, e sempre fiz isso. E é tão importante porque é aquele lugar, assim, que eles têm para onde voltar. Então isso realmente a gente precisa entender. Né, que muitas vezes, por falta dessa mudança de mente na gente, muitas vezes porque a gente quer que as coisas ocorram como a gente quer, do jeito que eu quero, e nós não conseguimos ver de outra forma, muitas vezes é por isso que nós não estamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando nós não somos intencionais dentro da nossa casa, com a nossa família, as bênçãos não vêm. E aí, meus queridos irmãos, nessa manhã eu vou dizer para você, tem muitas coisas que se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E aí não adianta nós irmos atrás de corrente, de oração, porque precisa de um posicionamento pessoal, de cada um que mora ali naquele lar. Nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Então, o primeiro parasita que nós precisamos aniquilar na nossa mente é isso, é essa visão egocêntrica, egoísta de ser. Nós realmente precisamos mudar. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos mudar. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Amém? E sabe, nós realmente precisamos entender que a intencionalidade familiar, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Ela deve fazer parte da nossa vida. Nós fomos pastores de adolescentes durante 7 anos. E muitas vezes os pais vinham conversar conosco
e falava assim, porque o meu filho não quer ir para a igreja, porque o meu filho não lê a Bíblia, porque meu filho tal, né? E uma série de coisas vinham reclamando, né? E às vezes a gente fazia perguntas chaves assim. Você costuma ler a Bíblia na frente do seu filho? Você costuma orar com a sua família? Vocês fazem culto familiar uma vez na semana? A maioria da resposta era não. A vontade que dava, nós não falávamos, mas a vontade era, criatura, como que você quer que o seu filho adolescente faça alguma coisa se você não é exemplo? Oi, alô? Porque assim, queridos, se nós não formos intencionais nisso, não adianta a gente falar. É muito mais pelo exemplo. É muito mais pelo exemplo, por aquilo que nós somos, pelos cristãos que nós somos dia a dia na nossa casa, do que pelo falar, porque não vai acontecer. Não pense que se você vir todo domingo na igreja, todo domingo você está na igreja, se você durante a semana não buscar ao Senhor, se você durante a semana não ler a sua Bíblia, você não vai ter revelações de Deus, você não vai ter a bênção de Deus, porque o Senhor não quer um relacionamento conosco apenas de domingo, Ele quer um relacionamento conosco de dia a dia. E assim então nós precisamos entender que nós temos alguns pilares da intencionalidade familiar. Entre eles é doação. Se doar. Se doar realmente um pelo outro. Porque a doação é uma mentalidade divina. Nós podemos aprender com Jesus, que foi o nosso exemplo. Ele veio para quê? Para quê? Para servir. Então, nós precisamos realmente entender que essa é uma mentalidade de Deus para as nossas vidas, né? Que é a doação. E isso realmente precisa ser uma prática na família. Doar tempo, doar amor, porque amor não é só o falar eu te amo. Falar eu te amo é fácil. Não é? Às vezes a gente não manda aqui como pastor e fala assim, olha para o seu irmão e fala assim, eu te amo. Não é fácil, não consegue falar? A gente pode aprender a falar eu te amo em todas as línguas possíveis. Mas o amor, ele é ação. Nós demonstramos o nosso amor na medida que nós fazemos algo por alguém. Então, realmente, Deus quer que nós tenhamos realmente essa mentalidade de doação. Vejam comigo em Deuteronômios, capítulo 24, versículo 5. Diz assim: o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa, e olhem agora, e promoverá felicidade à sua mulher. Então, aqui na palavra de Deus, né, tem um mandato. Aqui diz assim, ó, o homem que casar não vai para a guerra durante 1 ano e ele vai ficar em casa para fazer a sua esposa o quê? Feliz. Já tinham lido isso, homens? Então, o mandato de Deus era esse. Não era assim, ó, o que está escrito na palavra de Deus não é assim, olha, você vai casar para você se fazer feliz. Não. Está dizendo assim, homem, você vai casar e você vai ficar em casa para fazer a sua esposa feliz. Então, já é um mandato de doação. Aí, vem o complemento, lá em Gênesis 2:18. Vamos ler. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus também fala assim, olha, eu vou fazer uma auxiliadora. Então, o mandato de Deus aqui para a família é o que nós vimos. O homem fazer a mulher feliz e a mulher ser uma auxiliadora idônea do marido. Auxiliar em tudo. Ou seja, o mandato de Deus não é assim, olha só para você aquilo que satisfaz o teu coração. Não, é olhe para o outro.
e se doe pelo outro. Então, realmente, a gente pode ver isso e sabe. E aí, a gente começa em 2 e depois vai vindo, né? Vai vindo os filhos, e às vezes vem 1, às vezes vem 2, às vezes vem 3, né? E tem gente que gosta disso e vai embora. E aí, cada vez mais, a gente tem que incluir essas pessoas no se doar. E isso é assim, hoje é o dia, não sei, hoje é o dia que a gente vai sair, hoje é o dia da família. E aí, você tem que falar, e aí, como é que vai decidir? Às vezes são 4, 5 cabeças que pensam diferente. E você tem que agradar todo mundo, e também se incluir, não é se excluir. E aí vira aquela coisa, né? Eu acho que no dia do aniversário é melhor, porque daí no dia do aniversário, quem manda é o aniversariante. Aí fica mais fácil. Mas assim, às vezes a gente chegou em casa a ter assim, como nós somos pastores de tempo integral há bastante tempo, e nós não tínhamos então sábado e domingo, segunda-feira era o nosso dia da família. E aí, cada semana um decidia o que ia fazer. Porque aí assim agradava todo mundo. Então, realmente, a gente precisa entender isso, né? Que nós precisamos incluir a todos nas nossas decisões. Incluir a todos, ouvir a todos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 24, fala assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Então, realmente, a gente precisa entender que todos na nossa casa precisam ter voz. Às vezes até as crianças pequenas, eles entendem, eles têm sentimento, e às vezes a gente está lá tão ocupado fazendo as nossas coisas do dia a dia, agora não, mãe, vem aqui, eu quero falar com você, agora não, daqui a pouco, e aí você esquece. E às vezes, sabe, às vezes a gente cala uma criança, e isso vai trazendo marcas profundas na vida dela. E quando chegar na fase adulta, ou na fase ali de adolescente, que tem que às vezes apresentar um trabalho na classe, não consegue falar. Então nós precisamos saber que todos precisam ter voz. Nós precisamos ouvir a todos, ter um tempo de sentar, de conversar, de colocar aquilo que talvez não foi agradável durante a semana, fazer ali um dia de arrumar as engrenagens. Mas a gente precisa realmente incluir a todos. Todos dentro de casa precisam se sentir pertencentes. Eu acho que deve ser tão triste você chegar num lar aonde você realmente não queira estar. Quantos jovens, às vezes a gente escuta falando assim, olha, quando eu fizer 18 anos eu vou sair dessa casa. Será que ele se sente parte? Provavelmente não. Então, realmente, nós precisamos ter essa mente de doação. A segunda coisa é que nós precisamos entender que nós temos que ser intencionais na nossa servidão. Ou seja, no nosso servir ao próximo. Porque o servir ao próximo é isso que eu falei agora. É você saber o que a outra pessoa sente. É você ter tempo realmente para sentar e ser transparente. Saber qual é a linguagem de amor de cada uma das pessoas que convive com você naquela casa. Saber o que realmente aquela pessoa pensa. Sabe, queridos, a falta de transparência dentro de uma família, ela é muito perigosa. A falta de transparência, ela realmente cria, assim, uma barreira. E nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família, ali tem que viver os nossos melhores amigos. Quem mora dentro da nossa casa tem o direito de saber mais da tua vida do que o teu colega do trabalho, do que um amigo. Eu lembro que eu costumava falar, principalmente quando os meus filhos chegavam ali na fase da adolescência, né? E eu sempre fui aquela mãe que buscava na escola, e aí, como foi seu dia? Né? E aí eles contavam, chegou uma época que eles chegaram para mim e falaram assim, mãe, o quê?
para de perguntar como foi o nosso dia. E eu, tipo assim, super frustrada, porque eu achava que eu arrasava, né? Porque eu queria saber do dia deles e tal. Mãe, para, quando acontecer alguma coisa de novidade, a gente conta. E eu, tá. Falei, tudo bem, mas assim, eu continuo querendo saber do seu dia. E eu lembro que algumas vezes eu precisei sentar com eles, 2 meninos, precisei sentar com eles e falar, olha, aqui tem que ser o nosso lugar seguro. É aqui dentro de casa que você pode contar tudo. É claro que aí cabe a nós, mães, uma inteligência emocional, né? Que às vezes o filho vai contar as coisas e você fica, meu Deus, não. Aí você tem que fazer cara de paisagem. Ah, é? Conta mais. E aí? Quem estava junto? Né? Os adolescentes aqui já vão pegar as dicas. Mas enfim. A gente realmente precisa saber, e eu lembro que eu falava com eles, e algumas vezes aconteceu, gente, aconteceu, nós não somos família perfeita. De algumas vezes a gente ficar sabendo de coisas pelos outros. Ai, que triste que é isso. E aí, depois, então, a gente... Porque assim, gente, nós somos pai... Eu fui mãe estou sendo mãe pela primeira vez, né? Então, a gente está aprendendo tudo junto. E eu lembro que quantas vezes nós precisávamos sentar com eles e falar. E o Sandro falava assim, olha, não importa o que você fizer, por favor, conta para nós. Porque melhor é a gente saber por vocês do que pelos outros. E depois de algumas insistências, deu certo. Mas a gente precisa ser intencional, você precisa lutar agora. Depende do jeito, às vezes a gente vai falar com o nosso cônjuge. E depende do jeito que a gente recebe uma coisa que ele vai falar. Se você receber mal, nunca mais fala, fecha o coração. Da mesma forma a mulher. Então precisa ter essa transparência, a gente precisa se conhecer. Eu falo às vezes para quem vai namorar, para os jovens, eu falo assim, olha, tem que ter conversa intencional antes de assumir um relacionamento. Você tem que saber o que essa pessoa pensa, o que pensa do futuro. Teve uma vez que nós atendemos um casal, e eu lembro que ela sentou comigo e falou assim, eu estou muito frustrada no meu casamento, eu estou assim realmente, nossa, com vontade de desistir. E eu perguntei, mas por quê? Ah, porque quando eu era jovem, eu tinha um sonho. E eu sonhava com o meu ministério e tal. E eu sonhava que o meu marido ia me acompanhar no ministério. E a gente ia fluir junto nos dons. Ia ser uma bênção, né? E aí, assim, o que ela queria? Ela queria que o marido fosse do louvor. Ela queria isso para acompanhá-la. E aí eu falei assim, mas ele toca algum instrumento? Não. Falei, mas e você não sabia isso na época do namoro? Sabia. Falei, filha, tipo, oi? Como assim você está frustrada 3 anos depois? Falei, alguma vez você falou para ele isso durante o tempo de namoro e noivado? Olha, eu tenho esse sonho. Você não gostaria de aprender um instrumento? Não, nunca falei. Falei, mas então você não tem que estar frustrada. Coitado, está vendido na história. Acorda, tipo. Então, assim, nós precisamos desenvolver a transparência. Graças a Deus deu tudo certo. Então, vamos lá junto. Mas, assim, nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos desenvolver a comunicação. A gente precisa realmente sentar, ter o ouvido aberto para ajustar aquilo que é importante para o outro. Muitas vezes você não está com vontade de fazer alguma coisa. Mas aí a pessoa fala, mas eu vou lá, queria que você fosse junto. Ah, mas eu não quero ir. Mas pergunta, é importante para você que eu esteja junto? É importante, vai fazer você feliz? Então eu vou junto. Servir é isso. E às vezes a gente está tão pronto a servir o próximo, né? Às vezes a gente está tão pronto a servir, às vezes alguém liga para você, um amigo, uma amiga, e você deixa, não, eu tenho que ir lá ajudar. E às vezes dentro de casa você não tem a mesma prontidão em servir. E a nossa casa tem que ser o primeiro lugar onde a gente seja o melhor. A gente não deve deixar o melhor lá para fora.
A gente deve guardar o melhor para dentro da nossa casa. É igual as louças que nós temos guardadas. Eu lembro, né, a minha mãe tem um jogo de jantinha, porque quebrou na mudança. Mas enfim, ela tinha um jogo de jantar e era assim lá, tinha uma cristaleira linda, eu amava aquele jogo de jantar e ela só servia em datas muito especiais. Depois que os netos vieram, daí era sempre usado. Sempre a mesa estava linda, maravilhosa. E eu falo assim, gente, a gente também tem que dar isso. O melhor não é para as visitas. Amém? Estão comigo? Estão compreendendo? Então, realmente, a gente precisa entender, né? A gente precisa saber aquilo, o que é bom para você, o que te agrada, o que eu posso fazer e parar, sabe? De fazer assim, muitas vezes eu escuto. É que assim, eu sou mulher, então eu escuto mais as irmãs, né? Mas às vezes eu escuto as irmãs, imagina que tem que ficar fazendo isso, que se lixe, não vou fazer. Mas, gente, a gente está aqui para servir. E nós precisamos realmente nos importar com aquilo que o outro quer. Eu amo quando eu falo assim, olha, eu falo aqui às vezes para algumas das irmãs, eu falo, nossa, que delícia isso que você fez, eu quero. E aí as irmãs me trazem. E aí eu como. Mas assim, eu fico mais feliz porque primeiro elas fizeram para a casa dela. Então assim, é isso, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor ali, né? Dentro de casa. Então a gente precisa entender que o servir é melhor do que receber. Eu sei que parece difícil, mas não é. Nós precisamos realmente ter uma disposição. Lá em Marcos 10, 44, diz assim, Jesus falando. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ou seja, servir. Mateus 7:12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque essa é a lei dos profetas. Ou seja, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Faça com o outro aquilo que você quer que façam com você. Seja a mãe que você gostaria de ter, seja o pai que você gostaria de ter, seja o filho, a filha que você gostaria de ter. Isso realmente é uma lei da semeadura, que a gente semeia e colhe aquilo que a gente plantar. Eu dei tanta risada esses dias que eu estava vendo um Reels desses aí, e tinha duas filhas tratando a mãe como a mãe tratava elas, quando elas eram pequenas. Assim, não, é assim, visse isso daí, mas eu não gosto, mas é assim mesmo que você vai ir. E aí arrumava o cabelo, está doendo meu cabelo, não interessa, tem que ficar bonita. E eu dei muito, e a mãe estava rindo, porque elas estavam assim combinadas. E eu falei, gente, não é que é verdade que a gente faz assim? Né? Então assim, seja você também, né? A mãe, sabe? Tenham coragem, de vez em quando, de perguntar para os filhos, qual é a sua nota? Como será que eu estou? Será que eu preciso melhorar? Porque se você melhorar, a bênção só vai vir antes. E assim também para o cônjuge, para os filhos, e assim a gente tem que saber, a gente tem que realmente estar ali. E isso é um ato de servir. O que você precisa que eu te faça? O que você quer? Como que você vai se sentir melhor? Eu já contei aqui, mas talvez você não tivesse. Mesmo se eu já contei a história, vocês vão ser empáticos comigo nessa manhã, amém? Né? Mas a gente contou aqui que no jantar dos casais, que a gente teve esse ano, foi feita ali uma dinâmica. E teve uma coisa que o pastor Sandro falou que eu fiquei, nossa, sério isso? De vez em quando eu ainda erro, ainda peco, mas eu estou melhorando. E ele falou lá que ele se sentia amado quando eu ia o receber na porta, quando ele chegava em casa. E eu, sério? Really? Wow! Amazing. Falei, ok. Tenho procurado fazer, né? Tenho procurado, porque era uma coisa assim que eu, nossa, tipo, sério? Isso faz diferença para você? Faz, tá bom? Então, se faz diferença, né? Vamos lá. Isso é doação, isso é servir.
Em contrapartida, Ele me serve. Ele não gosta muito que eu fique falando, mas agora eu já comecei, agora tem que terminar. Mas já falei também várias vezes. Todos os dias Ele me leva uma chávena de café. Todos os dias. E eu me sinto amada, eu me sinto cuidada. Quando Ele não está bem e Ele não me... Nossa, parece que falta algo no meu dia. Então, realmente, assim, a gente precisa estar pronto, isso, ter essa, sabe, disposição de ser servo. E de perceber que eu tenho que fazer para aquele que convive comigo aquilo que eu quero que faça, disposição realmente em amar. Porque muitas vezes a gente quer ser, porque o que mais o ser humano quer é ser amado, sim ou não? Ser amado, ser aceito, ser ouvido. Mas às vezes eu não tenho a disposição de fazer isso para com o outro. Então a gente realmente precisa mudar realmente, né? E lembrar que amor é ação. Amor é ação. Outra coisa que a gente precisa ser intencional é saber que a gente precisa ser suporte um para o outro. Não suporte de suportar, mas de ser suporte realmente um para o outro. Porque a gente precisa entender que o nosso lar, a nossa família é um time. Que nós não jogamos um contra o outro. Mas nós estamos todos juntos, correndo para acertar o alvo. Então, a gente precisa realmente entender isso. Família não é um grupo de pessoas perfeitas, mas realmente é um lugar de suporte mútuo. É um lugar de nós suportarmos as debilidades uns dos outros. Ali em Romanos 15:1, se você puder abrir comigo, Romanos 15:1 diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Veja quantos princípios nós estamos a ler aqui na palavra de Deus. Então aqui está dizendo, olha, você que já é forte, seja o suporte. Naquilo que você já venceu, ajude ao outro. Não cobre do outro uma coisa que você já venceu, mas ele ainda está a caminhar para chegar naquele lugar. Então, seja realmente suporte, né? Realmente na mesma área. Porque assim, um ajuda o outro a vencer as suas fraquezas. A gente precisa entender a limitação das pessoas que convivem conosco na nossa família. Nós precisamos, e para isso precisa ter diálogo. A gente precisa sentar e falar assim, olha, estou vendo que você não está conseguindo romper isso daqui. Posso te ajudar? Ser intencional, quando os nossos filhos são pequenos, você vê que ele tem dificuldade, procurar jogos pedagógicos. Você vê que tem a dificuldade de ler a Bíblia, vamos aqui fazer um teatro para ensinar, né? Davi contra Golias. E a gente precisa realmente ter essa intencionalidade de servir e de ajudar aqueles. A gente precisa ter empatia real com os outros que convivem conosco, né? E sabe, uma coisa também é você entender que nós não somos iguais. Amém? Vocês compreendem isso? Ninguém é igual um ao outro. Não existe pessoa igual. Então, nós precisamos realmente querer perceber e enxergar como o outro vê as coisas. Como o outro realmente está vendo, né? Como ele enxerga. Porque quando nós sentarmos e falar assim, olha, isso aqui, eu entendi isso aqui que você falou. Foi isso mesmo que você quis dizer? Esse tipo de diálogo, de empatia, de servir, de doar, vai evitar um monte de mal-entendidos dentro de casa. Vai evitar dores de cabeças, né? Vai evitar, sabe? Nós precisamos parar de criar castelos com a nossa família. Porque tudo que nós não verbalizamos, nós não podemos cobrar do outro. Eu não posso cobrar, chegar lá em casa e falar, ai, olha, Sandro, você não fez, não sei, vou pegar aqui um exemplo agora, que você não limpou o vidro. Eu vou limpar vidro. Mas eu queria que ele tivesse acordado hoje dizendo que ia limpar vidro. Aí ele não fez, eu fico brava. Como assim? A pessoa nem sabe. Então a gente precisa realmente ter essa empatia, realmente prestar atenção e saber o que a pessoa quer,
entender a limitação, sabe por quê, amados? Quando a gente se doa, todas dessas formas que eu já falei, a gente para de criar tempestades em copo d'água. Sabe? Aqui no culto de casais, eles fizeram uma dinâmica muito legal, que tinha que pegar o pé um do outro, e foi bem difícil, não podia usar a mão e tal, e depois tinha que pegar só a mão, e pegar na mão foi bem mais fácil, né? Então, assim, é mais ou menos assim, vamos parar de ficar pegando no pé um dos outros dentro de casa, vamos ser mais amáveis, vamos procurar compreender aquilo que o outro vê, como o outro vê. E, sabe, eu preguei até aqui numa Aliançadas que o amor é o remédio para todas as coisas. Quando nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós não amamos só a Deus, nós amamos tudo que Ele carrega na palavra, todos os seus princípios, todas as suas ordenanças. E aí, quando nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós conseguiremos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós começarmos a olhar para o próximo como se eu estivesse olhando para mim, aí as coisas vão melhorar. Porque às vezes eu não sou tão exigente comigo mesma. Às vezes eu falo, hoje eu estou cansada, eu não vou fazer isso daqui. Mas às vezes a gente quer ser exigente com o outro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto nada de fora do lugar. E essa semana, então eu tirei algumas roupas do estendal e deixei em cima da mesa da sala de jantar. Imagina. E assim eu deixei ali, falei, daqui a pouco eu fui fazer outras coisas, enfim. E aí eu estava tão cansada. Eu falei, eu vou deixar assim. Eu falei, amanhã eu arrumo. E aí, quando eu caminhava para o meu quarto, eu falava assim, mas você não é assim. Volta lá e arruma. Eu falava, não. E enquanto eu estava indo para o meu quarto, eu falando assim, mas eu estou muito cansado, o sono veio, eu preciso aproveitar quando o sono vem. Eu falei, qual o problema de deixar lá, gente, as coisas? Amanhã eu levanto e arrumo. Graças a Deus consegui. Mas isso é um exercício. E eu tenho certeza, e tem muitas coisas que às vezes eu cobro, que eu falo assim, também... Não vai, que mal que vai fazer, deixar ali a pasta de dente fora do lugarzinho, né? Então, a gente realmente precisa entender isso, né? Lá em 1... Até saiu. Lá em 1 Coríntios 13... Lá em 1 Coríntios 13, no versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então aqui, nós já temos a receita de como nós temos realmente que ter, para a gente ter uma família abençoada. Então, a gente vê aqui, a família é um time, e assim, queridos, lá em Atos 20, 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, realmente, a gente precisa aprender que o altruísmo é o segredo para um lar saudável. Amém? Vamos lá. Outra coisa. Nós precisamos compreender, e eu já estou caminhando para o fim. Nós precisamos compreender que a família, Deus usa os personagens da família em vários versículos da Bíblia. Então, a família, ela é realmente algo divino, e nós precisamos parar de tratar a nossa família com trivialidades ou com coisas do mundo. Você precisa entender que é algo espiritual, que Deus te deu, e nós precisamos cuidar, ser diligentes em cuidar, em orar.
em ser intencional na forma que falamos, em ser intencional na forma que agimos, em ser intencional em fazer cultos domésticos. Mas eu não sei como fazer isso. É assim, separa um tempo na sua agenda, ou no café da manhã, no almoço, na janta, quando for o melhor para vocês, uma vez na semana. Fala, hoje nós vamos ler um versículo. O que você entendeu sobre isso? O que você está precisando orar nessa semana? E às vezes a gente quer fazer né? Mas faz o básico. A família, ela é uma revelação dos atributos de Deus. Então, realmente, ali na família, Deus escolheu, Ele não escolheu os papéis familiares por acaso. Deus desenhou a família para que ela fosse uma vitrine, né, viva de quem Ele é. E assim, a nossa família precisa ser uma vitrine para os demais. Esqueçam aquela frase, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não importa o que os outros pensam de mim, importa sim. Principalmente se você é um cristão. Importa sim. O que os seus vizinhos têm escutado? O que os colegas do seu filho têm ouvido ele falar? O que o seu marido, a sua mulher, a sua esposa tem falado de você por aí? A nossa família importa sim. Nós precisamos sim ser um exemplo. Não os perfeitos, mas buscando a perfeição. Buscando se aperfeiçoar a cada dia. Buscando melhorar a cada dia. Porque quando nós exercemos, quando a gente aprende a exercer o nosso papel com intencionalidade, a gente manifesta o próprio caráter de Deus dentro de casa. Porque é muito triste quando a gente escuta, fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra. Nós precisamos ser quem nós somos, em todos os lugares. Nós temos que aprender a não viver com máscaras. Deus não nos chamou para viver com máscara. E nós precisamos refletir a imagem de Cristo. E a nossa família é o primeiro lugar. Deus fala sobre o marido ser o provedor. Aquele que sustenta, aquele que protege, aquele que cuida. Realmente. E sabe, às vezes a gente fala, você, marido, foi chamado para ser provedor. Mas não é só a questão financeira que fala aqui. É realmente essa proteção. Inclui a provisão emocional, o carinho, a cobertura espiritual. É realmente saber o cuidado do pai. Eu costumo falar, às vezes a gente assiste uns filmes assim, né, de ação, umas coisas assim muito... e eu costumo dizer assim, olha, se acontece um negócio desse comigo, né? E eu estou com o meu marido, eu não vou ficar preocupada, porque eu sei que ele vai fazer de tudo para me resgatar. Eu sei. E os meus filhos têm a mesma segurança. Então, a gente precisa entender que esse lugar é um lugar, assim, realmente, onde você mostra, onde vai demonstrar que Deus é aquele que vai estar ali, que não vai se esquecer de você. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ora, se alguém não tem cuidados dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Isso é muito sério. Nós realmente precisamos entender que a nossa casa é o nosso bem maior. E eu falei assim que prosperidade, eu falei aqui sexta-feira que prosperidade mesmo é quando nós chegarmos lá no céu e a nossa família inteira entrar conosco. Então, a gente precisa ser intencional. E depois, a palavra fala, né? A mãe é aquela que consola. A mãe é aquela que vem com amor, com carinho. Que o filho vem e fala assim, pode chorar aqui. O que está acontecendo? Pode vir. Eu estou vendo que você não está bem. E aí, Deus nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E aí também Deus fala que a figura da mãe é o maior cuidado que pode ter. Na palavra de Deus diz, qual a mãe que vai se esquecer de alimentar o seu filho?
E mesmo, aí depois ele fala, mesmo que a mãe se esqueça, eu estarei aqui. Mas esse lugar, nós não podemos negligenciar esse lugar. Sabe, nós precisamos entender que a nossa família é um lugar de acolhimento, é um lugar de sarar feridas. É um lugar realmente de restaurar coisas quebradas. A gente precisa entender que a nossa referência, ela tem que ser mesmo o amor de Deus. E sabe, querido, não bastante o Senhor fala que nós, a igreja, somos a sua noiva. Gente, ajuda eu, por favor. Vou perguntar de novo. A igreja de Deus é a sua? Ai, obrigada. A sua noiva. Então, realmente, a gente precisa entender, queridos, que a família, o casamento, é realmente algo divino. E também é um ensaio da nossa figura e comunhão com Cristo. Então, nós precisamos realmente ser intencionais no nosso dia a dia. Nós realmente precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Amém? Nós precisamos realmente cuidar bem do nosso bem mais precioso. Eu, sinceramente, às vezes eu olho e falo assim, eu não saberia viver sem as pessoas que moram comigo. Que delícia é o Senhor ter me dado essa família. Que alegria. E eu tenho que ser grata a Deus todos os dias. Com os seus defeitos, né? Com os seus temperamentos. E eles também com o meu, porque também não sou fácil. Então, a gente realmente precisa entender isso. Que nós precisamos honrar a família. Assim como nós precisamos honrar a nossa vida com Deus. E para acabar, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do 31 ao 32 e o pessoal do louvor já pode vir. Diz assim: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então nós temos aqui, Deus está falando, olha, isso aqui é tão importante. O teu relacionamento com a tua família é tão importante quanto o teu relacionamento com Cristo. Então, nós realmente precisamos entender isso, que a bênção de Deus é algo que, a bênção de Deus, ela não vem por acaso. Ela não simplesmente cai na nossa casa, mas nós temos que ser intencional em buscar a bênção. Amém? Intencional realmente a acabar com a nossa mentalidade parasita, de só me dar, eu quero ser amado, eu quero ser cuidado. Não, e é mudar a nossa mentalidade, falar eu amo, eu cuido, eu sirvo, para que você possa colher as bênçãos de Deus. E aí, quando nós realmente conseguimos conquistar essas intencionalidades, as demais bênçãos vêm. Porque aí nós vamos lutar juntos. Porque aí nós vamos ser realmente um time. E quando vier uma adversidade, nós vamos poder ser transparentes e falar, olha, isso aqui está acontecendo, vamos orar juntos. Porque é assim que Deus desenhou. É assim realmente que Deus desenhou. A bênção sobre uma casa é vivida quando nós caminhamos intencionalmente dentro dos princípios que Ele deixou. Então não é o mundo, não é aí fora, não é a escola, não é a sociedade aí fora que vai ditar como nós devemos ser, mas é a palavra de Deus. Amém? Gostaria que você pudesse ficar de pé.